Prefeitura de Mauá faz obras para evitar deslizamentos. Fundação Florestan Fernandes abre vagas para cursos. Sistema Anchieta Imigrantes passa por intervenções. Centros públicos oferecem vagas de emprego. Hoje o J+ABC traz as pesquisas de intenção de voto nas eleições desse ano para a Prefeitura de Santo André. Eu recebo também o economista professor Ramon Barazal. Segunda-feira, 21 de março de 2016. Está no ar o J+ABC. Boa noite. Após reportagem da TV+ABC, Prefeitura de Mauá realiza obras para evitar novos deslizamentos em muro de arrimo no bairro Guarani. Vocês se lembram do seu Silvino, morador da rua Luiz Binotti, na Vila Guarani, em Mauá? Ele teve parte do quintal destruído após um deslizamento no muro de arrimo da via. O incidente ocorreu no dia 19 de fevereiro, após as fortes chuvas que atingiram a cidade naquela semana. Por causa do desmoronamento, houve a interdição parcial da Avenida Barão de Mauá, próximo do cruzamento com a Avenida Presidente Castelo Branco. Nossa equipe de reportagem voltou ao local quase 2 semanas depois e constatou um cenário diferente. Operários trabalhavam no local realizando obras de contenção. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, serão realizados investimentos de R$2 milhões para obras de sustentação da via e também do muro de arrimo para evitar novos deslizamentos. Além da sustentação do barranco, será construído um muro de contenção de 8 metros de altura e 25 metros de extensão. As obras devem durar até 6 meses. A intervenção a ser executada teve por base projeto elaborado em regime de urgência pela Secretaria de Obras Públicas. Vamos à previsão do tempo. A segunda-feira foi de tempo seco e ensolarado na região. Os termômetros registraram 37 graus no início da tarde, mas a temperatura foi caindo aos poucos. Para amanhã é esperado tempo nublado e chuvoso, com pouca possibilidade de tempo aberto. Veja como ficará a temperatura nesta terça-feira. Em São Bernardo, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 29 graus. Já na capital de São Paulo, os termômetros atingem mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 24 de mínima e 35 graus de máxima. E em Piracicaba, a previsão é de 23 graus de mínima e 34 graus de máxima. O sistema Anchieta Imigrantes continua em obras nesta semana. Os motoristas que utilizam o trecho de Planalto da Via Anchieta vão encontrar obras para a construção de um novo acesso entre o quilômetro 18 e 19 da pista marginal sul da rodovia. Os trabalhos vão acontecer de segunda, do dia 21 de março, a quarta-feira, dia 23, das 8 às 5 horas da tarde, e na sexta, dia 25, das 8 da manhã ao meio-dia. A faixa da direita vai permanecer bloqueada durante estas intervenções. Já a rodovia dos imigrantes vai passar por serviços de sinalização horizontal, do quilômetro 11 ao quilômetro 17, sentido São Paulo. As equipes da Ecovias vão trabalhar no local de segunda, do dia 21, a quarta-feira, dia 23 de março, entre as 8 da manhã às 5 horas da tarde, e na quinta, das 8 da manhã ao meio-dia. As faixas 1 e 2 vão ficar bloqueadas durante os serviços. Os moradores de Diadema têm novas oportunidades de melhorar a renda e ampliar seus conhecimentos profissionais. A Fundação Florestan Fernandes está com inscrições abertas até o dia 30 para um total de 232 vagas nos cursos trimestrais de maquiagem, barbeiro e corte masculino, cuidador de idoso, jardinagem, confeitaria básica, panificação artesanal, polimento automotivo e de operador de empilhadeira e transpaleteria elétrica. A Fundação Florestan Fernandes orienta que os interessados leiam o edital disponível no site, no qual constam todas as exigências e direitos dos candidatos. No site, o morador de Diadema também pode fazer inscrição para os cursos. Veja no próximo bloco. Centros públicos oferecem vagas de emprego.
Hoje teremos as pesquisas de intenção de voto nas eleições para a Prefeitura de Santo André. Continue conosco, acompanhe também as notícias do esporte. O J+ ABC volta já. Que tal deixar o seu sofá limpinho para você curtir o feriado de Páscoa com a sua família com muito mais conforto? Melhor garantir, a Porto Seguro faz. Veja esse vídeo e pense se essa situação já aconteceu com você. Limpeza de sofá? Melhor garantir. Porto Seguro Faz ajuda você nos apuros do dia a dia. É para todo mundo, inclusive para quem ainda não é cliente Porto Seguro. Acesse portosegurofaz.com.br e solicite o serviço para agendamento ou atendimento imediato. Viu? Ela nem se preocupou e nem ficou brava com o cachorro. Contratou a Porto Seguro Faz, que resolveu o problema e deixou o sofá limpinho. Você também pode contratar esse serviço na Porto Seguro Faz, que atende a todo mundo, inclusive quem ainda não é cliente Porto. Precisa instalar ou consertar a geladeira ou a máquina de lavar? Melhor garantir, a Porto Seguro faz. Precisa de manutenção elétrica ou hidráulica? Melhor garantir, a Porto Seguro faz. Ligue para 3003-3329 ou acesse portosegurofaz.com.br. Ligue agora para você contratar e você poderá agendar serviços para qualquer dia. Melhor garantir, a Porto Seguro faz. O telefone é 3003-3329. Melhor garantir. Pessoas que buscam novas oportunidades no mercado de trabalho podem aproveitar nesta semana as vagas oferecidas pelos Centros Públicos de Mauá e São Bernardo do Campo. Mauá oferece 39 vagas para esta semana no Centro Público de Trabalho e Renda. Entre as oportunidades estão para assistente de vendas, porteiro, atendente de telemarketing, costureira, entre outros. As empresas contratantes ficam em Mauá, Santo André, Ribeirão Pires, São Paulo e São Caetano. O painel de vagas está disponível no site da Prefeitura de Mauá. O cadastro pode ser realizado através do sistema MT Mais Emprego ou no CPTR. Não esqueça de levar RG, CPF e carteira de trabalho em mãos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, com distribuição de senhas até às 4 horas da tarde. Já a Central de Trabalho e Renda de São Bernardo do Campo conta com 24 oportunidades de emprego cadastradas nesta semana. Entre as vagas estão para operador de telemarketing ativo, analista de recursos humanos e auxiliar mecânico de refrigeração. Há também vagas para as pessoas com deficiência atuarem como ajudante de cozinha e auxiliar de linha de produção. Os interessados podem comparecer na CTR ou na unidade da Subprefeitura do Riacho Grande. A Prefeitura de Santo André publicou no sábado edital de concurso público para o preenchimento de 29 oportunidades temporárias para o cargo de escriturário. As inscrições serão aceitas até amanhã, das 9 da manhã às 4 da tarde, presencialmente ou por meio de procuração no Anfiteatro Municipal na Praça 4º Centenário Sem Número. Pela segunda semana seguida, caiu a estimativa de inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A nova perspectiva é de 7,43%. Para 2017, o esperado é em 6%. Além disso, para o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, foi reduzida para 0,44%. Já na produção industrial, o cálculo é de queda de 4,5% em 2016. Vamos ao nosso Giro Esportivo. Quem traz as informações é o Marcos Bonechini. Marcos, muitos resultados ruins entre as equipes? Conta pra gente. É verdade, viu, Joaquim? Uma boa noite. Um fim de semana aí de muitos gols e tropeços das equipes grandes. O Palmeiras foi ao Osasco, caiu diante do Audax por 2-1. Nem mal chegou e o técnico Cuca já começa a se preocupar. No seu comando, foram 2 jogos e 2 derrotas.
os ares não andam nada positivos pelos lados do Palestra Itália, viu, Joaquim? E o São Paulo, hein? Continua a sua saga de perseguir a vitória. Em Itu, ontem, bem que vencia até os minutos finais da partida, quando sofreu o empate e ficou apenas no 1-1. O técnico Edgardo Balsa deve estar lá se perguntando onde é que está aquele tricolor vencedor de outros anos, e dizem até que ele já pensa em um novo goleiro para o Campeonato Brasileiro. Há muita contestação em cima do nome de Denis, principalmente da torcida tricolor. E o Santos, agora apelidado de Sele Santos, aí pela convocação de 5 atletas para as seleções principal e olímpica, foi a Rio Claro e também, não saiu do zero. Trouxe apenas 1 ponto para a Baixada Santista e continua até bem na classificação do Paulistão. O único a vencer e bem na rodada foi o Corinthians. Mesmo com uma escalação reserva, os comandados de Tite não tomaram conhecimento da Linense e aplicaram uma sonora goleada por 4-0. O Timão continua com a melhor campanha desse Paulistão. E vamos falar um pouquinho dos clubes da região. No destaque foi a vitória do São Bernardo em cima da Ferroviária, fora de casa, por 2-0. O Água Santa tropeçou e não passou de um empate com o Botafogo de Ribeirão. E assim segue sem vencer nos seus últimos jogos. E pela Série A2, o clássico da região entre São Caetano e Santo André foi mais uma vez recheado de emoções. Vitória de virada do Azulão por 2-1. E tudo o que você quer saber sobre essa partida, os detalhes do Paulistão, os gols e ainda uma entrevista ao vivo com o Meia Neto, destaque do São Caetano, vocês podem conferir no Esporte Mais dessa noite. É daqui a pouquinho, às 8 da noite. Eu espero vocês e até lá. Até já, Marcos. E olha, o programa promete ser bastante quente. Vamos ao Parque da Juventude, em São Bernardo, de onde o repórter Guga Mendonça traz informações em nosso Link Mais. Guga! Muito boa noite, Joaquim. Muito boa noite ao assinante ligado no J mais ABC. Falamos aqui ao vivo, direto do Parque da Juventude em São Bernardo do Campo. Hoje rola sessão de Old School e vamos às notícias do esporte. Integrante da equipe do Taekwondo de São Caetano, Maicon Andrade, vai disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em agosto. Na última sexta-feira, o atleta venceu a seletiva da sua categoria acima de 80 quilos, promovida pela Confederação Brasileira de Taekwondo em Vitória, no Espírito Santo. Ainda falando de São Caetano, o time do São Caetano vai ao Canindé na próxima quarta-feira, visitando a Portuguesa a partir das 8 da noite, jogo válido pela 16ª rodada da Série A2 do Paulistão. Já o Santo André recebe o Barretos no Bruno Daniel às 3 da tarde. O São Caetano ele busca manter a liderança e o Santo André ocupa a 10ª colocação, precisa de uma vitória para voltar ao G8 da Série A2 do Paulistão. Guga Mendonça para o J mais ABC. Vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. A valorização do real em relação ao dólar colocou em risco a vantagem competitiva do Brasil no mercado internacional de soja, afirmou nesta segunda-feira a FC Stone. Com cerca de 40 milhões de toneladas ainda para comercializar da safra atual, as exportações brasileiras podem ficar abaixo do esperado. Com a mudança de conjuntura, os Estados Unidos podem exportar mais do que o previsto. O Brasil ainda é um dos países com menor custo de produção de açúcar, destacou a Raizen. Atualmente, são necessários entre 12 e 13 centavos de dólar para fabricar 1 libra-peso de açúcar no país. Na Tailândia, segundo maior exportador mundial, o custo fica perto de 20 centavos de dólar. Já na Índia, o custo fica próximo de 25 centavos de dólar por libra-peso. A China importou 4,5 milhões de toneladas de soja em fevereiro, elevação de 5,7% na comparação com o igual mês do ano passado. No primeiro bimestre, no entanto, as compras caíram 8,7%, para 10,16 milhões de toneladas. De acordo com o Departamento de Alfândegas do país asiático, ainda, as compras de milho recuaram 90% em fevereiro, para 62,27 mil toneladas.
No acumulado do ano, houve queda de 94% nas compras do cereal. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. No próximo bloco, veja as pesquisas de intenção de voto nas eleições deste ano para a Prefeitura de Santo André. Continue conosco, o J mais ABC volta já. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar encerrou em alta de 0,8%, cotado a R$ 3,61. O euro fechou com desvalorização de 0,62%, vendido a R$ 4,06. E a Bovespa encerrou em alta de 0,7%. 65 deputados, aliás, não, acabou de mudar esse número, são 71 deputados já mudaram de legenda durante a janela partidária. Esse número equivale a 13,8% dos 513 parlamentares que compõem a casa. O partido que mais perdeu foi o PMB, o Partido da Mulher Brasileira, que tinha 19 parlamentares um dia antes do início da janela e agora ficou com apenas 2 integrantes, né? A gente não sabe se é homem ou mulher. Já o PMDB passou de 71 para 65 deputados. Mesmo assim, a legenda continuará tendo a maior bancada na Câmara. O PT perdeu apenas um deputado. Com as mudanças partidárias, 2 legendas perderam representantes na Câmara, o PMN e o PTC. O número de siglas com representação na casa diminuiu de 27 para 25 partidos. Hoje o J mais ABC traz as pesquisas de intenção de votos nas eleições deste ano para a Prefeitura de Santo André. É sobre este assunto que eu converso agora com o economista Ramon Barazal. Boa noite, professor. Boa noite, Joaquim. Boa noite aos amigos de casa também. Professor, o senhor tem os números aí na mão, pesquisa espontânea, pesquisa estimulada, números que eu tenho certeza os nossos amigos telespectadores, nossas amigas telespectadoras estão ávidos por saber. Que números são esses? Olha, Joaquim, nós temos números aqui para eventual candidatos, não é, para prefeito em Santo André e evidentemente que há algumas coisas que chamam a atenção da gente. Por exemplo, na pesquisa espontânea, no que diz respeito aos eventuais candidatos, lembrando que ninguém é candidato oficial ainda, você tem uma bipolarização aqui entre o candidato ou pré-candidato Aidan Ravin e Carlos Grana, que é o atual prefeito e que pretende concorrer novamente ao cargo de prefeito. Enquanto que o doutor Aidan tem 16,3% das intenções de voto espontâneas, Carlos Grana tem 12,9%, quase 13%. Portanto, Aidan Ravin em primeiro e Carlos Grana em segundo. Mas numa situação de, eu diria, quase um rigoroso empate técnico, porque a gente tem essa margem aí com 4 pontos, né? Exatamente, isso caracteriza empate técnico, que neste momento, né, diria que essas duas pessoas, esses 2 candidatos, iriam para um segundo turno. E eu quero registrar também aqui, Joaquim, a posição de tradicionais candidatos à Prefeitura de Santo André, como é o caso do Dr. Raimundo Salles, que normalmente aparece como candidato e desta vez aparece com um número muito, muito pequeno, quase que desprezível, 1,5%, o que significa que o desaparecimento dele da mídia, especialmente da mídia regional, certamente tem influenciado nesse número. Agora, quando a gente olha, não para a espontânea, mas para a pesquisa dirigida, novamente a gente percebe que o doutor Aidan, ex-prefeito de Santo André, continua na frente com praticamente 30% das intenções de voto, 29,7%, enquanto que Carlos Grana, 26,9%. Novamente está caracterizado aqui o empate técnico entre os dois, o que novamente reforça a ideia de que teríamos então um segundo turno na cidade de Santo André. Os demais candidatos, insisto na posição do Raimundo Serra e agora incluindo... Raimundo Salles, né? Salles, perdão, e incluindo Paulinho Serra, eu confundi aqui os sobrenomes,
são pessoas que poderiam, ou em primeira análise, deveriam apresentar uns resultados mais significativos, né, para a população, especialmente para aqueles seus correligionários. E, no entanto, esses números continuam sendo fracos. Portanto, do ponto de vista de Santo André, nós temos 2 candidatos muito bem posicionados no que diz respeito à memória, né, dos eleitores, enquanto que os demais têm um longo trabalho pela frente, se é que pretendem realmente se transformar em prefeitos aqui da cidade de Santo André. Professor, não sei o que o senhor acha, mas a minha análise assim, superficial, vendo os números agora, né, me levam a um raciocínio. Tem se falado muito que, em função da atual situação política do país e econômica, o eleitorado tenderia a buscar uma nova opção, um candidato diferente. Não é o que a gente vê em Santo André. Ou seja, os candidatos que disputaram as últimas eleições, 2012, o PT e o PTB, que era o partido do Aïdan Ravin, em 2008, disputaram, hoje ele está no PSB. Mas, ou seja, parece que o eleitorado de Santo André, ele se mostra mais conservador nesse ponto, de ficar com os candidatos mais conhecidos, né? Eu tenho a impressão, Joaquim, que seguindo a tua linha de raciocínio, essa posição de que vamos escolher gente nova, vamos buscar figuras novas, isso vai acabar valendo para o plano federal. Mas no plano municipal, que, lembrando sempre, né, a máxima que diz que as pessoas moram no município e não na União, né? No plano municipal, essas pessoas mais conhecidas continuam com uma boa dose de força, de penetração junto ao eleitorado, o que significa que nós não podemos abandonar simplesmente a ideia de que essas pessoas acabarão disputando seriamente o posto de prefeito. Portanto, repito, eu tenho a impressão que esse raciocínio de que vamos colocar gente nova, talvez seja um raciocínio muito mais utilizado no plano federal, mas no plano municipal, continuo achando que os mais conhecidos vão disputar essas prefeituras. Ótimo. A gente tem uma reportagem aí sobre a pesquisa, vamos assistir. Pesquisa de intenção de votos espontânea para a Prefeitura de Santo André. Dr. Aïdan Ravin aparece com 16,3%. Carlos Grana com 12,9%. Raimundo Salles, 1,5%. Rautenberg aparece com 1,1%. Paulinho Serra aparece empatado com 1,1%. Ailton Lima, 1,0%. Fábio Picarelli, 0,5%. Bispo Ronaldo, 0,2%. Branco ou nulo, 7,7%. E não sabe, 57,7%. Pesquisa de intenção de votos estimulada para a Prefeitura de Santo André. Dr. Aïdan Ravin aparece com 29,7%. Carlos Grana com 26,9%. Raimundo Salles, 4,2%. Paulinho Serra, 2,4%. Ailton Lima, 1,8%. Fábio Picarelli, 1,6%. Rautenberg também aparece com 1,6%. Denis Ferrão, 0,8%. Nenhum deles, 21,2%. E não sabe, 9,8%. Às 9 da noite tem Futebol Mais Debate. Carlos Carreiras, Jorge Nicola e Guga Mendonça trazem informação com opinião sobre o mundo da bola. Saiba os detalhes da rodada e o que pode acontecer na Copa Libertadores da América e na sequência do Paulistão. E o J Mais ABC desta segunda-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer da nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá!